Finalmente a NFL tá de volta. Bears e Packers se enfrentam hoje no Soldier Field com transmissão, temporada regular valendo. Começa hoje a temporada regular da NFL, que tem 17 semanas, terminando apenas no final desse ano, no último fim de semana desse ano, e vai ser da hora demais. A gente esperou muito, aguentou pré-temporada, aguentou um monte de coisa na off-season. Acabou, cara. Agora é só curtir. Vamos ver um duelo entre Aaron Rodgers e Khalil Mack. Então, primeiro, se você não viu o último vídeo falando sobre como assistir os jogos, como vai ser o canal nessa temporada e tudo mais, dá uma assistida lá. Hoje a gente vai fazer uma prévia dessa primeira semana da NFL. Mas antes eu quero dar uma dica pra você que quer jogar futebol americano. Os meus amigos lá do Cannibals, time aqui de São Paulo de futebol americano, vai fazer um treino aberto, cara. Quem quiser é só comparecer lá no Tietê, no parque ali do Tietê, no dia 14 de setembro. Eu vou deixar todas as informações aí embaixo, vocês falam com ele pelo WhatsApp. Tem um link aí embaixo pra você se inscrever, pra você participar do treino aberto. Você que começou a acompanhar agora ou acompanha a NFL e nunca treinou, essa é uma excelente oportunidade pra isso, cara, porque agora não só os Cannibals, que tem um time maravilhoso, tem uma equipe maravilhosa, os professores formados em educação física, não só isso, mas agora, junto com esse treino aberto, o Cannibals está anunciando uma parceria com a IMG Academy. Só pra vocês terem uma ideia, a IMG é a academia em que o Duzão treinou antes de ser contratado pelos Dolphins, então é realmente sensacional e tem muita surpresa bacana que vai rolar lá, inclusive uma oportunidade para você ir lá treinar nos Estados Unidos na IMG Academy, mas não precisa fazer nada disso. Primeiro você vai no treino aberto dos caras jogar um pouquinho de futebol americano, que é muito da hora. Dia 14 de setembro, mais informações aí na descrição. Roda essa vinheta maravilhosa porque finalmente é hora de falar sobre a semana 1 da NFL. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e, como eu disse, começa hoje a primeira semana da NFL, temporada número 100 da NFL, uma temporada comemorativa com muita coisa legal rolando. Os times vão usar um selo aqui especial de temporada número 100. Times como o Bears, que vão comemorar 100 anos nessa temporada, o único, eles vão colocar um selo aqui. Os Packers comemoraram 100 anos na temporada passada, mas os dois são ali bem perto, por isso a maior rivalidade da história da NFL vai se enfrentar para abrir a temporada. O campeão do Super Bowl, New England Patriots, vai abrir a temporada deles e estrear o banner de campeão e tudo mais no domingo. Então vamos dar uma passada nos jogos aqui para vocês verem o que vai rolar e depois eu falo quais jogos vão ser transmitidos aqui no Brasil na ESPN. E mais uma vez, se você quiser saber uma dica de como assistir os jogos da NFL, vê aquele último vídeo. Hoje, então, temos esse maravilhoso Thursday Night Football, o kickoff oficial da NFL para abrir a temporada entre Green Bay Packers e Chicago Bears no Soldier Field às 9h20 da noite, horário de Brasília, com transmissão na ESPN. Nos Estados Unidos vai ser exibido pela NBC. Hoje é só isso. A maioria dos jogos vai ser no domingo, como sempre é, em 3 horários diferentes. No horário das 2 horas da tarde, horário de Brasília, na faixa das 5 horas da tarde, já explico o porquê, e o Sunday Night Football à noite, às 9h20 da noite, um baita de um jogaço Patriots e Steelers. Na segunda-feira, Monday Night Football, uma exceção, porque normalmente não é assim, 2 jogos no Monday Night Football, normalmente na primeira semana são 2 jogos mesmo. Então vamos dar uma passada aqui e ver os principais confrontos. Na faixa das 2 horas da tarde temos 3, 6, 7 jogos, é o seguinte. Temos primeiro Rams e Panthers, um baita de um jogão que, se você ouvir o podcast de Golim Sports, você vai ver que o Otávio, meu parceiro de podcast, acha que os Panthers vão ganhar. Fiquei abismado, mas ele tem excelentes argumentos pra isso, eu tô realmente curioso pra esse jogo. Um baita de um jogaço com a estreia do Jared Goff com um novo contrato, Cam Newton voltando de lesão com DJ Moore, Christian McCaffrey, um baita de um corredor. Outro jogo interessante, Redskins e Eagles, a gente vai ver Case Keenum aí atuando pelos Redskins contra os Eagles, um dos times mais fortes da NFL com certeza, também às 2 horas da tarde. Outro jogo das 2 horas da tarde, esse um pouco mais ameno aí, é um jogo de divisão, Bills e Jets pela AFC Leste, mas aí é legal porque é Josh Allen e Sam Darnold estreando aí no seu segundo ano na NFL, isso vai ser muito bacana também. Tô muito curioso nesse jogo para ver o Le'Veon Bell estreando pelos Jets, isso vai ser sensacional. Um baita de um jogaço também nas 2 horas da tarde, Falcons e Vikings, cara. Falcons e Vikings é os Falcons que precisam ir melhor nessa temporada contra os Vikings que também
estão devendo um desempenho bacana, mas são dois times com potencial imenso. Outro jogo na faixa das 2 horas da tarde, Ravens e Dolphins, Baltimore Ravens e Miami Dolphins em Miami. Desses jogos que eu tô falando, o segundo time é sempre o time que tá sediando o jogo em casa, e esse jogo vai ser muito interessante para ver os Dolphins aí com Ryan Fitzpatrick estreando, outros jogadores legais, com os Ravens que estão aí com Lamar Jackson e uma cacetada de jogador bom. Vai ser muito legal. Eu acho que os Ravens levam essa, mas é tipo, vai ser um bom jogo, porque os Dolphins, o pessoal tá falando que vai tancar, eu não tenho tanta certeza assim, cara. Os Dolphins são um pouquinho mais encardidos do que a gente acha, na real, viu? 2 horas da tarde também tem um baita de um jogaço entre Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. Esse é um jogo muito bom, porque primeiro Chiefs estreando aí, o Patrick Mahomes estreando na temporada, tô louco pra ver o Patrick Mahomes esse ano, mas os Jaguars aí com o Nick Foles pela primeira vez e com o time que foi tão bem em 2017, teve um 2018 difícil e voltando pra 2019, tô muito curioso. E o último jogo na faixa das 2 horas da tarde é Tennessee Titans e Cleveland Browns, e aí não só pra ver os Titans com Cairo Santos estreando, porque não sei se vocês viram essa novidade, eu posto nas redes sociais, mas o Cairão foi contratado pelos Titans e vai jogar no lugar do Ryan Succop, que foi colocado no Injury Reserve, tá machucado, então o Cairão vai ser o kicker titular, vai ser muito legal. E do outro lado os Browns com Baker Mayfield, Jarvis Landry, Odell Beckham Jr. e tantos outros jogadores sensacionais, vai ser muito da hora também ver os Browns em ação. Indo pra faixa das 5:05 da tarde, temos Colts e Chargers, um baita de um jogão, só que antes eu diria que os Colts ganhariam esse jogo, hoje eu não tenho certeza mais, inclusive aposto mais nos Chargers, com o Philip Rivers vindo aí, o Melvin Gordon não vai jogar, e nos Colts o Jacoby Brissett estreando aí como titular, já que o Andrew Luck se aposentou, e o Brian Hoyer de reserva, contratado aí dos Patriots. Outro jogo nessa faixa, Bengals e Seahawks, também outro jogo excelente aí, mais pro Seahawks, pra gente ver o Russell Wilson estreando ali com o DK Metcalf, Chris Carson e todos aqueles jogadores sensacionais, e os Bengals, que eu acho que mais uma vez vão ter um ano difícil pela frente aí. Agora na faixa das 5:25 horário de Brasília, temos 3 jogos. Primeiro, 49ers e Buccaneers, muito interessante aí com o James Winston, mas o que eu mais tô curioso pra ver é o Jimmy Garoppolo voltando em ação depois da lesão, e tantos jogadores que passaram por lesão, além do George Kittle e outros jogadores sensacionais aí do 49ers, como o Nick Bosa, por exemplo, estreando esse ano, vai ser bem legal. Outro jogo nessa faixa é um baita de um jogaço entre New York Giants e Dallas Cowboys, clássico de divisão, uma das rivalidades mais antigas da NFL. Também um baita de um jogo da hora, com o Eli Manning ali, tendo que ver como é que vai ser o seu ataque sem o Odell, e o Dallas Cowboys com Dak Prescott e Ezekiel Elliott com seu novíssimo contrato de $90 milhões para 6 anos, o que vai ser demais. O último jogo da faixa das 5:25, Detroit Lions e Arizona Cardinals. Esse eu acho que se dá pra colocar é o jogo mais chatinho, mas é muito da hora também pra gente analisar os Lions com novos jogadores, tipo TJ Hawkinson, um novo tight end aí pra gente ver, e os Cardinals é lógico com o Kyler Murray. Então não tem jogo ruim essa semana, essa é a verdade. Fechando esse domingo maravilhoso no Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers e New England Patriots para estrear aí o banner de 6º Super Bowl dos Patriots, do Tom Brady, do Bill Belichick e do Robert Kraft, enfrentando os Steelers, que estão aí com o Big Ben Roethlisberger, um dos grandes quarterbacks da NFL, tendo o Juju Smith-Schuster como provavelmente seu principal recebedor, James Conner e tudo mais, vai ser muito interessante. E fechando essa semana 1 da NFL, na segunda-feira, às 8:10 da noite, Texans vão até o Superdome enfrentar os Saints. Esse é outro jogo que tem tudo para ser fenomenal, porque os Texans com o Deshaun Watson, com jogadores novos de linha ofensiva, estreando o Carlos Hyde ali de running back, o DeAndre Hopkins também, enfrentando os Saints, do Drew Brees, do Michael Thomas, do Alvin Kamara e de tantos jogadores maravilhosos, vai ser muito interessante. E acabando, encerrando a semana 1, Broncos e Raiders, o que é outro jogo que tem tudo para ser muito bacana. Os Broncos aí numa fase de reestruturação, vai ser muito legal, com Joe Flacco estreando, contra os Raiders de Derek Carr, mas também Antonio Brown, que eu tô muito curioso. Agora ele tá com um capacete novo, capacete
que ele fez parceria com a marca Zenith lá, Zenith, uma coisa assim, que é um capacete totalmente novo, feito pra ele, lindo de morrer, que a NFL aprovou, tá tudo certo agora, teoricamente. E esse jogo é às 11h20 da noite, vamos madrugar pela primeira vez nessa temporada 100 da NFL, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo só falando quais são as transmissões da ESPN, então muito rapidamente, os jogos de prime time, ou seja, os jogos que são à noite ali, eles são todos transmitidos. Bears e Packers hoje, às 9h20 da noite na ESPN, 5 de setembro. Aí o Sunday Night Football na ESPN 2, eu não sei se isso é um erro, ou se na ESPN vai ter outras coisas, mas ESPN 2, Patriots e Steelers no Gillette Stadium às 9h20 da noite, dia 8 de setembro. E aí na segunda-feira os dois jogos, Texans e Saints às 8h10 na ESPN e Broncos e Raiders às 11h20 na ESPN. Os jogos da faixa das 2 horas da tarde que vão ser transmitidos são Kansas City Chiefs e Jaguars às 2 horas da tarde na ESPN 2, Rams e Panthers às 2 horas da tarde também, e da faixa das 5h25 na ESPN 2, o New York Giants enfrenta o Dallas Cowboys no AT&T Stadium, e às 5h25 também na ESPN Extra, San Francisco 49ers enfrenta o Tampa Bay Buccaneers no lindíssimo Raymond James Stadium. Vai ser muito da hora, eu espero que vocês curtam muito a semana 1, se vocês gostaram desse vídeo, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam pra saber tudo que rola nessa liga maravilhosa e finalmente que venha a NFL.